Bom dia. Fiquei ali entretido com as crianças, aí me atrasei, quase me atraso para a mensagem aqui. Mas graças a Deus pela bênção de hoje, glorificar o nome do Senhor nosso Deus e obviamente pensar na figura do Pai. O objetivo não é só uma homenagem aos pais, mas principalmente adorar o Senhor nosso Deus pelos pais. E temos um cordelista agora na igreja, graças a Deus, mas ficou legal, o cordel sobre os pais, e nós queremos meditar hoje sobre o pai como um servo de Deus para a direção da família. O pai é um servo de Deus para a direção da família. Nem sempre, a gente sabe, que somos pecadores, alguns pais não vão direcionar da maneira que deveriam suas famílias, mas vamos entender aqui como fazer esse direcionamento. Como um pai, que é um servo de Deus, ele deve direcionar a sua família. Vamos observar o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ali nós temos uma das parábolas mais conhecidas da Escritura, que é a parábola do filho pródigo. Nós vamos analisar um pouco sobre a figura de um pai a partir desta parábola. O pai é um servo de Deus para a direção da família. Vamos ver 3 formas como um pai faz isso. Primeira, o pai traz estabilidade à vida do seu filho. Mesmo que você seja um pai mais calado, mesmo que você tenha suas limitações, ou de personalidade, ou do jeito de ser, não importa. Se você está presente ali, você dá estabilidade para o seu filho. Por quê? Porque as crianças, os filhos precisam de normas, precisam de exemplo, precisam de direção. E quem faz isso é o pai. A mãe também, claro, mas hoje é o dia dos pais, Então a gente fala a mesma coisa no dia das mães. Então a mãe fica aí tranquila, você é importante, claro, mas como hoje é o dia dos pais, a ênfase vai ser mais para os pais, E também porque a parábola fala de um pai, certo? Óbvio que a mãe deve ter sofrido muito, ninguém fala da mãe nessa parábola aqui, mas é exatamente porque o pai, ser humano, ele está exemplificando o pai celestial, Então isso é muito significativo. Então o pai traz estabilidade na vida do seu filho. Para entender e ler alguns versículos aqui, vamos observar o que é que Jesus queria dizer em Lucas 15. Lucas 15 tem 3 parábolas. O que é que Jesus quer dizer com essas 3 parábolas? Jesus quer enfocar no que está perdido. Ele veio para o que está perdido. Então olha Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus fala 3 parábolas. A parábola da moeda perdida, dracma perdida, parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. Então, 3 coisas perdidas. Então, a ideia é mostrar como Deus vai atrás do que está perdido. Isso enfoca o caráter do pai, porque o pai, a gente vai ver nessa história, o quanto ele dá estabilidade. Olha como Jesus queria enfatizar a importância da conversão de um pecador perdido aqui, que é o cerne da parábola, Lucas 15, 7, ou melhor, das 3 parábolas. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui é uma ironia. Não existe justo que não necessite de arrependimento. Isso não existe, Então, todo pecador precisa se arrepender. Jesus está sendo irônico. Como é que tem 99 justos que não precisam de arrependimento? A pessoa só é justa porque ela se arrependeu. É uma alusão aqui aos fariseus e escribas que achavam que não precisavam reconhecer seus pecados e se arrepender. Verso 10, Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essas 3 parábolas aqui, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, o filho perdido, é para ensinar. Nós temos que buscar o que está perdido. Mas a nossa ênfase é focar no pai. E como este pai que representa Deus, ele age e como nós devemos agir.
E aqui a ideia é trazer estabilidade para a vida do filho. Então, olha o verso 12. Primeira é Lucas 15, verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então aqui, o filho perdido, ele acabou de matar o seu pai pelos bens. Na história da antiguidade, não existia, não tem registrado nenhum caso em que um filho em vida pediu a herança do pai. Isso aqui significa que aquele filho disse para o seu pai: não me importa se o senhor está vivo ou se o senhor está morto, eu quero a herança. Era como se ele preferisse o pai morto para receber a herança. Ele amava mais o dinheiro e os bens que o pai tinha do que o próprio pai. Infelizmente, em muitas famílias acontece isso. Os filhos estão perto dos seus pais pelos recursos que o pai provê, não por um amor genuíno pelo seu pai. Isso acontece também na nossa relação com Deus. Buscamos Deus quando estamos necessitados e não valorizamos Deus por quem Ele é, nosso Pai Celeste. Já pensou, amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá, não pelo poder dEle, no sentido de que Ele te dá o que você pedir. Pense em amar a Deus pelo que Deus é. Por que você vem à igreja? Porque Deus é maravilhoso, entende? Por que eu prego o Evangelho? Porque Deus é tão maravilhoso na minha vida que eu fico desejoso, profundamente querendo que as pessoas ao meu redor que não são crentes conheçam esse Deus abençoador e maravilhoso. Essa é a ótica, senão nós vamos nos perder no Evangelho humanista. A ótica é você focar no Senhor. Esse filho representa os perdidos. Estão mais interessados nas coisas desta terra do que no Senhor. E às vezes até dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas você vai perceber que este pai, ele tem uma característica excepcional. Ele divide os bens. Ele divide os bens. Ele dá o que o filho pediu. Deve ter sido extremamente doloroso, mas ele dá o que o filho pediu. Isso talvez seja mais impactante do que o filho ter pedido. Porque ele deu. Ele podia dizer: não, o que é isso que você está querendo? Você quer me matar? Quem é você? Eu estou vivo, rapaz. Ele podia ser firme, mas ele não foi. Não que foi errado, foi certo. O filho já era adulto, é o que você quer? Pois está aqui os seus bens. Olha que habilidade. Por que o pai fez isso? Talvez ele entendeu, e é o que nós precisamos como pais entender, que chega um momento na vida dos nossos filhos que a nossa influência, pelo menos direta, ela vai acabar. Ela vai acabar. O filho se tornou homem. Se Deus agiu na vida daquela criança, ele vai seguir os ensinamentos da Bíblia que nós demos. Mas é Deus que vai agir na vida daquela criança, daquele rapaz, daquela moça. O fato é que o pai entendeu isso. E ele disse: é melhor eu dar e confiar em Deus que o Senhor vai cuidar deste meu filho. Na antiguidade, nenhum pai daria a herança para um filho, o pai vivo. Isso não acontecia. Isso era impossível, inimaginável. Era muito difícil um filho pedir a herança do pai vivo, mais difícil ainda era o pai dar. E ele deu. Ele foi compreensível, misericordioso e amoroso. Talvez isso para nós pareça um pouco injusto. E não deixa de ser. O filho querer a herança, né? Mas o fato de o pai dar significa o quanto ele foi bondoso e misericordioso, mesmo no erro do filho. O pai sabia que o filho ia se desgraçar. O pai sabia que o filho ia para a perdição e para os pecados. O pai sabia. E é assim que Deus age conosco. Deus nos deu liberdade. Deus nos criou e nos deu liberdade para escolher seguir ao Senhor ou rejeitar a Deus. Infelizmente, a humanidade escolheu o quê? O pecado, rejeitar a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele volta a nos cativar
nos conquistar. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Amor não é por obrigação ou constrangimento. O amor tem que ser porque você percebe o quanto aquela pessoa te ama, o quanto ela fez por você. Então, o nosso amor a Deus e, consequentemente, a palavra de Deus e a obra de Deus tem que ser reflexo de quem Deus é e do quanto Ele nos ama, e não reflexo dos nossos interesses particulares, que muitas vezes acontece isso. Então, essa história traz essa verdade. Os filhos, o filho no caso aqui, apesar da orientação do pai, ele se destruiu. Esse pai aqui certamente cuidou muito bem dos seus filhos, ensinou na Escritura, mas o filho decidiu ir por outro caminho. Lucas 15:13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. E o verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele mais uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, perdeu tudo, gastou tudo, não tinha mais nada da herança, e era muito dinheiro. Lucas 15:16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por que esse filho sofreu tudo isso? Porque ele foi contra a orientação do seu pai. Entende? Ele não seguiu a instrução amorosa do seu pai. Ele decidiu viver uma vida diferente, uma vida de pecados. Então, olha o verso 18 e 19. Veio uma mudança na mente do filho. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que o filho pensou no pai quando estava no fundo do poço. Por quê? O pai é uma figura de estabilidade. Ele sempre está ali, adorando a Deus, pregando a mensagem de Deus, obedecendo ao Senhor, pecador, mas sempre buscando ao Senhor. E o filho, no pior do que ele estava passando, lembrou do seu pai. Este pai poderia não ter recebido esse filho. Ele poderia ter dito: você escolheu o seu caminho, siga o seu caminho, já dei sua herança, tem mais nada aqui para você, não é verdade? Só que se o pai fizesse isso, ele não seria essa figura de estabilidade. E o que eu quero dizer por estabilidade? É o porto seguro do seu filho. O filho sabe a quem ele recorre, ao seu pai. O filho pode errar, pode acertar, pode viajar, vai retornar, o pai está ali para receber, está ali para cuidar. Nem sempre vai concordar com o caminho que o filho tomou, mas vai cuidar, vai amar e vai ajudar. Então nós pais, mesmo sendo contrariados por certas decisões dos nossos filhos, devemos aprender a ser essa estabilidade de amor, sendo um porto seguro para aquele filho sempre que ele precisar. E aqui está falando de um filho adulto, né? Falando de um filho adulto que já faria muitas destas coisas. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. O pai age em graça para cuidar, mesmo sabendo que a decisão do seu filho está errada. A decisão desse filho foi errada, mas o pai agiu em graça. O que é isso? Estou sempre de braços abertos para você, meu filho, para ajudar, não para apoiar o seu pecado, mas para lhe ajudar. Percebe? Estabilidade. O filho tem para onde correr, o filho tem um pai, e esse pai cuida, protege, entende? É uma estabilidade na vida daquele filho. Não é aquela pessoa que julga e condena. O Senhor é o justo juiz, mas os pais têm que ser esta estabilidade. O pai confiou em Deus, o pai celestial, né, para cuidar do seu filho. Não havia mais nada o que fazer para salvar o seu filho. Não havia nada o que ele podia fazer. Cresceu, adulto, ele queria o dinheiro para poder curtir a vida. O pai podia negar, era da cultura ele dizer: não, jamais, que absurdo que você está colocando. Mas veja como ele foi gracioso, não concordando com a atitude do filho, mas cedendo e pronto para ajudar no que fosse necessário. É um ato de fé. Este pai confiou em Deus. Nós cuidamos dos nossos filhos.
ensinamos o Evangelho para eles, ensinamos como se arrepender dos pecados, ler a Bíblia e confiar em Deus. Mas só o Senhor guarda os nossos filhos. É Deus que vai agir na vida deles. Nós temos que ter fé no Senhor e ser essa estabilidade para os nossos filhos, quando eles sempre precisarem. Segundo, o pai traz segurança à vida do seu filho. Nós somos um porto seguro. É aquele local que o filho sabe que vai encontrar segurança, bons conselhos, boa orientação. Lucas 15:19. E aí o filho vai lá no pai, o filho se arrepende, se humilha e vai lá no seu pai, humilhado, arrependido. Olha o que ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É necessário arrependimento. Os pais, eles são misericordiosos. Um pai não se vinga do seu filho. Um pai não desconta as coisas do seu filho, não é? Um pai, ele não vai ser agressivo ou lançar em rosto os erros do seu filho, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha sido descortês, ou até rebelde, ou desrespeitoso. O pai pode até ensinar: ó, meu filho, isso aqui não é interessante, não é assim que Deus quer que nós sejamos. Um pai certamente deve ensinar essas coisas, mas um pai sempre é misericordioso. Ele está pronto para receber o filho que porventura cometeu algum erro e cuidar dele. O filho está arrependido, voltando ao seu pai. Verso 20. Lucas 15:20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pela atitude do pai, parece que ele estava esperando o filho chegar. Dá a impressão que ele estava, dia após dia, esperando o filho retornar. É um pai misericordioso, amoroso, cuidador. É interessante que ele viu o filho de longe e foi correndo e o abraçou. Então, dá a entender, e parece que é isso mesmo, que ele estava ansioso por reencontrar o seu filho. E olha que o filho desejou a sua própria morte, ao pedir a herança. Mas um pai que replica a pessoa de Deus Pai, esse pai humano, ele age em misericórdia, amor e graça, e mesmo diante de um filho pródigo, rebelde, ele está pronto para receber, está ansioso até para receber e tratá-lo com carinho e dignidade. Isso, irmãos, é graça. Esse filho não merecia, na justiça humana, esse filho não merecia esse tratamento amoroso e bondoso, mas este pai deu o tratamento que Deus queria que ele desse. Nossos filhos vão errar, Deus queira que para menos do que para mais, mas nós temos que ser pais que trazem estabilidade ao nosso lar, obviamente replicando a palavra de Deus na nossa vida, na nossa liderança. E devemos também ser este pai que traz segurança à vida do filho. Ele sabe que quando as coisas apertarem, ele tem um pai ali que pode cuidar dele, além do Pai Celestial, certamente. E o filho no verso 22, diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele nem rebaixou o filho a servo, foi o que o filho pediu. Basta eu ser servo, basta eu ter a comida. O filho entendeu a gravidade do pecado, do erro que ele cometeu. Infelizmente, alguns só vão entender a gravidade das suas escolhas depois de anos de sofrimento. Irmãos, o objetivo da gente ler a Bíblia, obviamente, é conhecer Deus e a glória de Deus, é o objetivo principal. Mas junto disso vem um benefício, uma bênção extra. É que quem segue a Bíblia, normalmente, vai sofrer menos. Porque o caminho do Senhor é perfeito. Não tem erro. É seguir a Escritura. Seja um pai como a Bíblia diz que um pai tem que ser. Vamos errar, não somos perfeitos. Pecadores, sim. Mas vamos acertar, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Acertar bastante. Se Deus assim nos fortalecer. Entende? Então,
A lógica é que se você estuda a Escritura e conhece, crendo no Senhor, os erros serão minimizados, a vida será mais abençoada, a família vai ser um negócio maravilhoso, vai ser satisfatório, vai ser gracioso estar dentro de uma família onde todos ali temem o Senhor. Percebe? Quando eu estudava na minha 5ª ou foi 6ª série, tinha um professor que dizia assim: olha, vocês podem aprender aqui na escola, mas se não aprender aqui, eu estava numa escola militar, né? Vocês podem aprender aqui na escola, mas se não aprender aqui, vocês vão aprender com o pior professor que existe, o mundo. E é verdade, né? Então, tira a escola, a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Se você observar o que a Bíblia diz, certamente será muito abençoado. Se não, talvez aprenda no mundo, se é que vai aprender. Esse filho aprendeu, graças a Deus. Nós temos então que aprender com a palavra de Deus e imitar o que a Bíblia diz. Fora disso, se você não obedece à Bíblia, revise sua vida e veja o tanto de sofrimento, porque você não quis seguir a verdade da palavra de Deus. Mas esse pai, ele não chegou para o filho e disse: eu lhe falei, eu não disse que você não fizesse isso? Agora você vai limpar o chão, a privada, você vai sofrer que nem... Não. O pai recebeu, botou a sandália, o anel, uma roupa, matou o cordeiro, vamos festejar, porque o que estava perdido chegou. Aí depois você ouve da revolta do filho, o outro filho, né? Mas como? Eu estou aqui servindo o senhor o tempo todo, nunca matou nem uma galinha para eu comer, e para ele é um cordeiro, estou parafraseando, certo? E aí ele fica revoltado. E essa é a revolta da justiça humana. Nós seres humanos somos assim, né? Mas Deus é diferente. A alegria do que está perdido. O que está salvo, graças a Deus, já está salvo, já foi abençoado, né? Já tem muitas bênçãos do Senhor. Podemos nos alegrar uns com os outros. Vamos nos alegrar com o que estava perdido e foi salvo por Jesus. É a mesma ideia. Vamos nos alegrar com um filho que se desviou, se afastou e, arrependido, voltou buscando conciliação com seu pai. Este pai apresentou segurança, mesmo sabendo de todos os erros do seu filho. Tem momento na vida que não adianta mais apontar erro, certo? Aí ele já se arrependeu, é hora de receber, amar e cuidar. Foi o que aconteceu nesta casa. E o verso 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Então, veja por quê. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, começaram a se alegrar. Percebe? Segurança. Este pai estava ali esperando o seu filho, independente dos erros que ele havia cometido. Só uma coisa foi importante aqui: arrependimento. Se esse filho viesse sem arrependimento, aí é outra história, é outro tratamento. Mas ele veio arrependido. Então, um pai deve trazer estabilidade, um pai deve trazer segurança e amor gracioso aqui. E é importante também observar, terceiro elemento, é que os pais são uma figura de Deus na terra. Na história do filho pródigo, este pai era uma figura de Deus na terra. Provavelmente era muito difícil um pai fazer o que ele fez. Primeiro, dar a herança, e segundo, receber o filho de volta. Talvez foi um pai completamente fictício aqui, porque era muito difícil, praticamente impossível naquela cultura, um pai dar a herança enquanto estava vivo, e depois o filho volta e ele recebe como filho. Entende? Esse é o tipo de amor que Deus tem para conosco, e esse é o tipo de amor que nós devemos ter para com os nossos filhos. Isso não significa concordar com o erro, entenderam? A gente tem que saber o limite. Não é concordar com o erro, mas é entender que o filho está arrependido, eu recebo de volta. E vai ser meu filho e eu vou cuidar dele. Este pai trouxe estabilidade ao lar, segurança, e ele replica a figura de Deus na terra. Você que é pai, tem esta maravilhosa missão. Nós que somos pais,
fazer com que os nossos filhos entendam quem é Deus através do nosso comportamento e vida, e coração e mente, todos os dias. Eles vão ler a Bíblia, mas eles têm que ver algo de Deus em nós. Algo de Deus. Tudo é impossível, óbvio, somos pecadores, mas eles têm que recuperar essa imagem de Deus, como esse pai aqui na história do filho pródigo. E eu quero ler alguns versículos que falam do Senhor Jesus Cristo, que é filho, e como ele viu o pai. Lá em João 5,37, diz assim: o pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Esse versículo diz, João 5,37, que Jesus veio morrer pelos pecadores, porque seu pai o enviou. Jesus foi um filho extremamente obediente. Já pensou, o seu pai manda você fazer algo que é injusto? Injusto no sentido de que você vai sofrer a injustiça que você não merece por causa de outras pessoas que são ruins. Mas seu pai mandou você sofrer essa injustiça. Acontece muito, né? Quando tá duas crianças brincando, né? Aí uma toma o brinquedo da outra, aí a que perdeu o brinquedo volta para o pai: pai, pegou meu brinquedo, tomou meu brinquedo, não sei o quê. Dê para ela o brinquedo. Aí o filho, né? Que indignado: meu pai mandou eu dar meu brinquedo, isso é injusto, eu não fiz nada de errado, né? E eu vou ter que dar meu brinquedo para aquela criança, ela tomou. É mais ou menos isso. E proporções cósmicas, proporções infinitas, foi o que Jesus fez. O Senhor Jesus, em obediência ao seu pai, sofreu a injustiça por pecadores perdidos, criminosos, que não tinham nada para oferecer para Jesus. Nós não temos nada para oferecer para Jesus. E essa é a graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E Jesus fez isso em obediência ao Pai. É claro que Jesus quis também obedecer. Ele não foi coagido, obrigado a morrer na cruz. Mas ele foi porque o Pai enviou. Olha o verso 37 de novo. João 5,37. O Pai que me enviou, esse mesmo, a ênfase, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, o Pai foi quem me enviou. E ele dá testemunho de mim. Então, o Pai garante a obra ali do Filho. Olha ainda João 5,43. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então veja, Jesus veio no nome do Pai dele, não no seu próprio nome. É uma missão do Pai, o Pai mandou. E João 10,18 diz assim: ninguém a tira de mim. João 10,18, Jesus falando da sua vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. É Jesus falando da sua morte e ressurreição. Ao final do verso 18, João 10,18. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus fez isso por causa do mandato do seu Pai, que é o Senhor Deus. Percebe? Deus mandou e Jesus veio morrer na cruz pelos pecadores. Jesus, um filho obediente ao seu Pai. Da mesma forma que um pai tem que ser gracioso, misericordioso, provendo estabilidade e segurança ao seu filho e recebê-lo quando ele vem arrependido dos seus pecados, um filho tem que procurar a obediência do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio cumprir uma missão que só ele poderia fazer, e o Pai o mandou fazer. Veja que o Pai trabalha junto com o Filho para realizar a obra redentora. Olha João 6,37. Evangelho de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, só vai a Jesus aqueles que o Pai dá. Então, o Pai e o Filho estão trabalhando juntos nessa obra de salvar o pecador. Jesus entende isso. Então, perceba, o Pai mandou,
Jesus obedeceu, mas o Pai está lá junto, trabalhando também. João 6,40, de fato, olha João 6,40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai do Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso. É que todo homem que vir o Filho, Jesus, e crer, ele vai ter a vida eterna e vai ressuscitar no último dia. Olha, Jesus sabia a vontade do seu Pai e fez a vontade do seu Pai. Olha aí que coisa maravilhosa. E João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é o Pai que envia aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus obedeceu o Pai, mas o Pai está junto, trabalhando com seu Filho para a obra redentora. O Filho é uma unidade com o Pai. Interessante como quem vê Jesus vê o Pai, porque eles são um. Então, a ideia de um pai e o que ele quer é que seu filho seja uma unidade com ele. Mesmo pensamento, mesmo propósito. No nosso caso, pais e filhos terrenos, humanos, é seguir o projeto de Deus aqui na terra. Todo pai quer que seu filho siga o projeto do Senhor. Olha João 10, 29 e 30. João 10, 29 e 30. Diz assim: aquilo que meu Pai me deu, João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Percebe? A cabeça do meu Pai é a minha cabeça. A ordem do meu Pai é o que eu quero fazer. Nós temos uma sintonia de propósito de vida. Eu e o Pai somos um, Jesus falando. Óbvio que só Deus pode ter essa unidade perfeita. Na terra isso é muito difícil, mas certamente é o que os pais querem dos seus filhos, e certamente os filhos devem tentar entender, que eu sei que é difícil, essa unidade, né? Uma unidade não como a de Deus, que é impossível, mas uma certa unidade, principalmente no propósito da glória de Deus. Olha João 14, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Moradas aqui são quartos. Você imagina aí uma grande casa com muitos quartos, que é a figura aqui, talvez não vá ser uma grande casa com grandes quartos, mas é a ideia, a figura que nos coloca na mente, e é de Deus. Mas quem prepara os quartos para os convidados? É o Filho. Eles têm o mesmo propósito, mas cada um na sua função, percebe? Essa unidade entre Pai e Filho, a gente vê entre Deus Pai e Deus Filho. Certamente é isso que o Senhor quer que nós façamos. Na história do filho pródigo, houve unidade? No início não, né? Quando o filho percebeu que ele podia ter independência. Meu pai me ensinou o Evangelho, meu pai me ensinou sobre Jesus, a salvação. Mas eu não quero isso não. Eu quero seguir a minha vida. Pai, me dá o meu dinheiro, que não era dele, né? Era do pai. Me dá a minha herança. Quebrou a unidade. O pai fez o quê? Esbravejou, brigou, maltratou? Não, porque ele viu que não ia dar certo fazer isso. Está aqui, meu filho. Né? Mas depois a unidade retornou pela graça de Deus. Foi Deus que agiu. Temos que confiar no Senhor. Mas o que Deus quer de um pai e um filho é esta unidade. Então, se é um pai que não é tão unido com seu filho, busque esta unidade. Tem o mesmo propósito, o mesmo pensamento, que obviamente é a glória de Deus aqui na terra. E se você é um filho que também não tem essa unidade com seu pai, procure essa unidade de adorar a Deus, de pregar o Evangelho, de estudar a Bíblia, de conhecer o Senhor. Essa é a grande unidade que um pai e um filho devem ter. O resto é detalhe, o resto é articulação, né? Um esporte, outra coisa, isso é articulação, isso aí ajuda, mas não é o principal. Então, e por fim, Jesus como um filho obediente, que tinha essa unidade com seu pai, o Senhor Jesus Cristo, ele fez de tudo para glorificar o seu Pai. João 17:1. João 17:1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus veio para glorificar o Pai. Qual a missão de Jesus? Salvar o homem pecador? Também. A missão de Jesus era glorificar o Pai ao salvar o homem pecador.
Mas a glória de Deus estava em primeiro lugar, para Jesus morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia e posteriormente subir ao céu. Era glorificar o Pai. E o que era glorificar o Pai? É representar bem o seu Pai. Glória é uma palavra que vem desde o Antigo Testamento, que tem a ideia de algo pesado. Entende? É algo pesado. Dar glória a Deus é fazer Deus pesado, significativo, importante e relevante. Qual é o pecado dos homens? É amar as trevas e não dar glórias a Deus. É não colocar Deus nessa posição de destaque, de peso na sua vida. Esse é o pecado principal do homem, do ser humano pecador. E o que é que Jesus veio fazer? Honrar e glorificar o seu Pai. E é o que todo pai quer que o filho faça. Honre e glorifique, ou seja, carregue o nome do seu Pai, da maneira que Deus ensina, testemunhando do Senhor Jesus Cristo, representando Jesus aqui na terra. Creio que é a alegria que todo pai vai querer e vai lutar por isso, para que o seu filho seja a semelhança de Jesus. E o verso 5, João 17:5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, o Senhor Jesus veio para glorificar o Pai, consequentemente, o Pai, ele vai amar o seu Filho, eles possuem um relacionamento de unidade e de confiança. Jesus era o Filho obediente. João 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o Pai ama o seu Filho. Jesus é o Filho perfeito. Jesus é o Filho que glorifica o seu Pai. Vimos um Filho perfeito e vimos a imagem de um filho perdido. Nós somos esse filho perdido que foi achado, graças a Deus. Nós crentes em Jesus somos esse filho perdido. Jesus é o Filho perfeito que veio para nos livrar de tão grande perdição. Mas todas essas imagens nos remetem a como um pai deve viver aqui nessa terra. Um pai, ele deve trazer estabilidade à vida do seu filho, um pai deve trazer segurança à vida do seu filho, e um pai deve imitar Deus aqui na terra, sendo um Deus amoroso, um Deus cuidador. E veja que a missão que esse pai amoroso deu para o seu filho foi muito difícil. Jesus veio sofrer uma grave e tremenda injustiça, a maior injustiça do universo, ser cravado numa cruz por algo que ele não merecia. Jesus não ficou desobediente, Jesus não achou um absurdo, Jesus não se intrigou do seu pai, porque veio cumprir uma missão dificílima que só ele poderia cumprir, percebe? Mas honrou e glorificou o nome do Pai. E poderíamos até citar o texto da oração do Getsemane, como Jesus estava pronto para fazer isso. O Pai é um servo de Deus para a direção de sua família. E nós aprendemos isso observando como Deus Pai age. E essa é a imagem que devemos ter. E essa é a referência de Pai que devemos buscar. A de Deus. Sempre que você lê na Escritura sobre o Senhor, Ele está se apresentando como um pai e mostrando como nós devemos amar e cuidar dos nossos filhos. Filhos obedientes, filhos desobedientes, não interessa quem são, nós pais temos que trazer estabilidade, segurança, amor e cuidado para os nossos filhos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos assim, como Deus coloca na sua palavra. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, porque o Senhor, na tua palavra, nos mostra como nós pais devemos ser. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esse amor, essa misericórdia que o pai na parábola do filho pródigo teve. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós pais, a perceber como o Senhor agiu com o Senhor Jesus Cristo e a trazer esse amor, essa graça, essa justiça para a nossa família. Faz, Senhor Deus, com que vivamos pela fé, confiando na Tua palavra, e vivamos, Senhor Deus, de modo amoroso, gracioso, sempre buscando, ó Deus, a estabilidade e a segurança dos nossos filhos, para entregá-los a Ti
como oferta ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Suplicamos força em nome de Jesus. Amém. E pronto, teremos nosso tempo lá fora agora. Já vai ser servido o nosso almoço. Deus abençoe a todos e até breve.